seja bem-vindo ao programa Opinião no Feminino, num dia em que vamos discutir 3 temas. São eles a extradição de Manuel Chang para Moçambique, à luz da decisão tomada pelo Ministro da Justiça e Assuntos Correcionais da África do Sul. Vamos falar dos recuos na integração, ou melhor, na reintegração dos homens armados da RENAM. Lá mais por fim vamos falar da venda de ações da HCB em Bolsa. Para fazer o debate de hoje, conto com as duas convidadas permanentes aqui do programa, Éssita Segaúque e Fátima Mimbir. Cumprimento as duas. Muito boa noite, sejam bem-vindas ao programa. Muito obrigada. Éssita Segaúque, começo por si. A minha pergunta é, ficou surpreendida com a decisão do Ministro da Justiça da África do Sul de extraditar Manuel Chang para Moçambique? Boa noite, Moçambique. Cumprimento a Fátima e aos nossos telespectadores que hoje nos acompanham. Moçambique, surpreendida não diria, porque sempre esteve em perspectiva a extradição do cidadão Manuel Chang também para Moçambique. Isto é, havia 2 pedidos, portanto, um dos Estados Unidos, outro de Moçambique, portanto, caberia uma decisão sobre qualquer um destes pedidos. Portanto, a partir do momento que esta equação foi posta à mesa, eu penso que, dependendo da qualidade dos argumentos esgrimidos por cada um dos peticionários, poderia acontecer tanto ou uma ou outra. Neste caso, até agora... Portanto, se o Ministro da Justiça tivesse decidido que Manuel Chang fosse extraditado para os Estados Unidos, também não ficaria surpreendente, seguindo o mesmo raciocínio? Não ficaria surpreendida, porque, como disse, depende da qualidade dos argumentos, não é? Portanto, existem os 2 pedidos, cabe a cada uma das partes esgrimir os seus argumentos e cabe também uma decisão com base nestes argumentos e também em todos os preceitos, portanto, que possam ser usados, portanto, preceitos legais, todos os caminhos disponíveis para uma decisão. Neste caso, é entendimento do Ministro Massuta que os argumentos apresentados, portanto, por Moçambique satisfazem-no e a decisão dele foi nesse sentido. Portanto, não estou surpreendida, porque existia esta possibilidade. Aliás, foi uma possibilidade aberta por um juiz de direito. Muito bem, Fátima Mimbir, ficou ou não surpreendida? E concorda com o raciocínio que a Éssita Segaúque está a desenvolver? Bom, muito boa noite, Cita. Saudar os caríssimos telespectadores e agradecer mais uma vez por esta oportunidade. Fiquei surpreendida, não diria que fiquei surpreendida, mas se calhar decepcionada, porque nem os argumentos do juiz me convencem de que de facto Chang deveria vir a Moçambique. Mas, como foi dito e bem, o juiz, quando decidiu que o cidadão Chang era extraditável tanto para os Estados Unidos quanto para Moçambique, ele deixou ao, entre aspas, livre arbítrio, digamos assim, das autoridades sul-africanas, no caso o executivo, o governo, de decidir para onde é que ele vai. E há muitos fatores que podem ter levado a que a África do Sul optasse pela Fátima, vamos chegar aos fatores. Quando diz que ficou decepcionada com esta decisão de extradição de Manuel Chang para Moçambique, esperava então que Manuel Chang fosse extraditado para os Estados Unidos? Sim, eu esperava que ele fosse extraditado para os Estados Unidos, primeiro por causa da origem desta detenção e do pedido que precede ao pedido de Moçambique, e que todas as demarches nós sabemos, talvez as autoridades sul-africanas não sabem, que tudo foi feito em cima do joelho mesmo para garantir que ele não fosse aos Estados Unidos, não propriamente no sentido de que ele deveria vir para Moçambique responder por um processo, porque se assim fosse, nós teríamos um processo muito antes das autoridades norte-americanas terem, e inclusive terem expedido um mandado de captura em relação a este cidadão. Portanto, eu estou decepcionada, sim, porque eu acho que o melhor lugar onde ele poderia ser julgado e trazer mais elementos que nos ajudassem a compreender este caso das dívidas ocultas seria lá. Aqui em Moçambique tenho imensas dúvidas, para já, porque nem sabemos se de facto ele vai ser, se vai haver, há um processo, mas se esse processo vai ter algum provimento ou não, se de facto ele vai ser detido conforme a solicitação que o Tribunal Supremo fez à Assembleia da República, e sabendo que inclusive ele não tem a sua imunidade removida. Então aqui há ainda muitos elementos... As dúvidas da Fátima é de que de facto em Moçambique não seja feita a justiça? Eu duvido muito. Se for, há de ser mesmo um caso para dizermos sim, estamos a caminhar no sentido certo. Tem as dúvidas da Fátima
concorda com a ideia da Fátima de que o melhor era que Manuel Chang fosse extraditado para os Estados Unidos para um melhor julgamento e entendimento deste processo sobre as dívidas ocultas. Concorda? Bom, é a opinião da Fátima, não? Como ela disse, está decepcionada, portanto, é a decepção da Fátima e eu teria alguma dificuldade de elaborar sobre, portanto, um sentimento dela. O que eu posso dizer, o que eu posso me pronunciar é que é direito de qualquer cidadão, e não só de Manuel Chang, lutar por aquilo que ele acha razoável. Portanto, o que ele fez foi constituir advogados e foi lutando para a sua extradição, contra a sua extradição aos Estados Unidos. Isso desde o primeiro momento Manuel Chang fez. A segunda alternativa foi que apareceu o pedido do governo de Moçambique e ele mostrou-se mais favorável. As razões porque ele, o cidadão Manuel Chang, percebeu que se estaria mais confortável com esta extradição, primeiro é a terra natal dele e foi também argumentado, e estes argumentos foram presentes pelo Ministro da Justiça sul-africano, é que ele está a ser acusado por atos que teria incorrido, portanto, teria praticado em nome do Estado moçambicano, portanto, como ministro do Estado moçambicano. Segundo, é cidadão nacional de Moçambique. Terceiro, havendo, portanto, atos lesivos. Estes atos lesam, portanto, a Moçambique. Portanto, faz todo sentido que seja a Moçambique a decidir ou a deliberar sobre esta é a posição do Ministro da Justiça. Eu quero ver a sua posição. Deixe-me argumentar. Se sentiria confortável que Manuel Chang fosse... Deixe-me argumentar. Vamos a isso. Sendo estes os pressupostos, e eu aqui acho também razoável que, havendo possibilidade de recuperar ativos, porque a minha conta aqui também é a possibilidade de recuperar ativos, que estes ativos beneficiem, portanto, a Moçambique. Portanto, em caso de julgamento, e é aqui onde entra a minha opinião, é um teste. Não é? Porque nós estamos a fazer futurologia, o que eu percebi é que não temos certeza, pode não ser julgado, portanto, é futurologia. O que eu acho que é razoável, e é isto que nós devemos exigir, o que é isto que nós devemos impor que aconteça, é que haja um desfecho. Portanto, a Procuradoria mexeu-se, exigiu ou pediu a extradição do cidadão Manuel Chang, apresentou os seus argumentos, dentre os quais a probabilidade de recuperar ativos, porque isto é que interessa aos moçambicanos, não é? Que se esclareça o que é que efetivamente teria acontecido neste todo o processo das dívidas ocultas, por um lado, mas também que, estando ou ficando provado que houve aqui dano, que houve, portanto, ativos que foram cair em mãos e outros propósitos para além daqueles que foram, portanto, declarados, e esta ação estar a prejudicar, de certa maneira, a economia e a vida dos cidadãos, é justo e é razoável que estes moçambicanos possam, portanto, receber de volta estes ativos. Então, eu penso que estes argumentos todos põem à prova e é aqui onde a nossa Procuradoria deve se situar. Se ela manifestou-se a favor da extradição para Moçambique, portanto, lutou com os Estados Unidos para ter Manuel Chang, que a sua ação não para por aí, que seja consequente. É necessário que ela se posicione positivamente e mostre, portanto, o que eu espero, diferentemente da Fátima, é que a Procuradoria nos surpreenda. Não é? Mais do que decepcionar, eu digo, ela deu passos. E estes passos têm agora resultados. Então, que ela se posicione e seja consequente. Portanto, que haja aqui resultados e que possamos finalmente perceber o que é que aconteceu no meio de todo este caso. Esta agora pode responder à minha pergunta. Onde é que se sentiria confortável que Manuel Chang fosse julgado? Na África do Sul, nos Estados Unidos ou em Moçambique? Eu, como esta, é indiferente. Para mim, desde o momento que se alcance justiça, que se explique o que exatamente aconteceu. É-me indiferente, mas como disse, quem tem a probabilidade e deve lutar para, portanto, ter aquilo que considera justiça é o cidadão, é o nacional Manuel Chang. E ele, desde a primeira hora, constituiu advogados e lutou contra a extradição para os Estados Unidos. Portanto, penso que essa é a vontade dele. Muito bem, vamos para um outro ângulo da abordagem. Fátima, que consequências políticas podem haver se Manuel Chang, eventualmente, daqui a uma semana, 2 semanas ou um mês, aterrar no aeroporto internacional de Maputo? Que consequências políticas é que esta extradição pode ter no nosso país? Bom, é difícil pensar em consequências políticas, mas permita-me só voltar a um ponto sobre esta questão do ceticismo, dos receios. A incerteza, o ceticismo, o receio, ele não é vão. Não é vão, não surge do nada. Ele surge das experiências que nós temos do nosso sistema de justiça e mesmo das demarches que a Procuradoria-Geral da República fez
pós-processo expedito pelas autoridades sul-africanas. Pode-se dizer o que quiser, mas a nossa Procuradoria agiu a reboque do caso Chang. E não é aqui o indivíduo Chang que tem todo o direito, é por isso que ele tem o batalhão de advogados que tem e vai pagar, espero que do seu próprio bolso, as dispensas dessa assistência. Mas tem o Estado moçambicano. Ao Estado moçambicano interessa fazer justiça pelos moçambicanos. E a questão aqui é em que medida é que nós vamos garantir essa justiça. Temos condições ao nível nacional, no contexto atual, tendo em conta que uma das pessoas que está implicada neste processo de forma muito profunda é o Presidente da República, que era na altura o Ministro da Defesa, ter um processo a andar como deve ser. E é preciso lembrar, Chang é peixe miúdo neste assunto. Chang é peixe miúdo. Então, nós queremos chegar aos tubarões, queremos que a justiça seja feita. E o único lugar onde Chang poderia delatar, inclusive, os tubarões, não é aqui. Pode acontecer que nós tenhamos uma justiça cosmética, onde ele vai dizer, você vai ser condenado a 2, 5, 8 anos, depois fica 4 anos, se for 8 anos, fica 4 anos, depois sai em liberdade. E continuando com o dinheiro que ele ganhou. Exato. E mais, estamos a falar aqui que é preciso garantir que haja recuperação de ativos. Eu pergunto, os bens do indivíduo Chang foram congelados? Houve arresto desses bens, a semelhança do que aconteceu com os outros indivíduos 18 que estão detidos agora? Por que esta informação, tendo acontecido o arresto dos bens dos indivíduos Chang, esta informação não foi tornada pública, como foi, por exemplo, a informação da cidadã Helena Taipa, quando ela foi detida, até fala-se de 27 viaturas, etc. Então, aqui é preciso termos muita cautela, que nós podemos estar... Eu compreendo esse sentido nacionalista, de que é aqui que tem que se resolver, etc. Mas, atenção, vamos ser sérios. O indivíduo Chang agiu, usou de instrumentos públicos, instrumentos estatais para fazer uma coisa em benefício privado. Mas, ainda não há nada não é legítimo que se pede ou que haja um entendimento de que o cidadão Chang seja julgado no seu país. Mas não é legítimo essa posição. Legítimo seria num contexto em que é a própria justiça que em primeira instância demanda este processo. Não é o caso, o indivíduo Chang ia celebrar, o indivíduo Chang ia a Dubai celebrar. Atenção, e alguém o viu sair. E ele esteve, inclusive, naquele lugar que é do aeroporto onde se recebem grandes individualidades. A justiça não viu que ele estava a sair. Só depois dos Estados Unidos mandarem deter é que se lembram, este indivíduo nós temos que recuperá-lo. Para quê? Na altura não foi, não venham dizer aqui que é porque o processo levou seu tempo. Levou seu tempo quando? Como é que nós conseguimos em menos de 2, 3 meses formar um processo se nós não tínhamos absolutamente nada? E tendo em conta que já havia indicações para nós termos um processo, uma denúncia contra o indivíduo, um processo crime, como se diz, contra este indivíduo, em 3 meses não havia elementos que nos diziam que não, este indivíduo tem que estar sob vigia, tem que ter algumas medidas de coação, não pode sair, etc, etc. Só nos que temos que, inclusive, mandar detê-lo sem remover a imunidade dele, quando os americanos já o fizeram mais de 3 meses depois. Vamos lá ser sérios, Essa ideia de que há aqui um contexto nubloso que pode influenciar o processo, caso Manuel Chang seja extraditado para Moçambique e seja julgado aqui, a ideia que a Fátima levanta, a possibilidade do envolvimento do atual chefe de Estado neste processo, estou tendo em conta que era ministro da Defesa na altura, isto pode condicionar o processo. Concorda que essa perspectiva tem de ser colocada em cima da mesa? A percepção está lá, município, não é? Há citações, há exemplos do passado de casos em que, se calhar, a atuação da nossa PGR ou de toda a nossa justiça, não é? Não foi aquela que ia de encontro com as expectativas dos cidadãos. Então, ficou a percepção, e ela está lá bem vincada, de que a nossa PGR pode não ter feito tudo o que estava a seu alcance para que não só este, como outros casos, tivessem a resposta célere e antecipada. Por um lado. Por outro lado, é bem verdade, sim, que os passos galopantes que nós assistimos, portanto, por parte da PGR, sucederam a detenção e os atos, portanto, a publicação daquilo que era o indictment, portanto, dos americanos. E se olharmos para as duas acusações, fica claro que a PGR
inspirou-se, se é que posso usar o termo, inspirou-se ou muito. copiou, digamos assim. Copiou é o termo do Mocito, eu diria inspirou-se e muito, portanto, naquilo que foi o Nitman dos americanos. Ok, duas leituras aqui podem ser, ou confirma-se o que a PGR teria dito em sede da Assembleia da República, que mesmo tendo enviado cartas rogatórias não obteve cooperação, por um lado, portanto, não tendo cooperação, não tinha elementos, não tinha dados e, saindo esta acusação dos americanos, encontrou matéria e, com base nesta matéria, portanto, pode avançar. Por outro lado, pode ser que seja a perspectiva da Fátima, de que efetivamente não havia condições ou não havia vontade para prosseguir. Portanto, é daí que eu digo, neste momento, a PGR tem dois fatos em mão. É que ela, depois desta inspiração, agiu e de forma muito rápida, muito célere. Aparentemente conseguiu aqui um ganho. Portanto, aquilo que ela pediu, a oposição ao pedido dos americanos, teve portanto, resultados positivos. O que é que ela vai fazer com estes resultados positivos? Portanto, é aqui onde eu acho que a nossa PGR, se não puder surpreender-nos, nós teremos sim matéria para chegar aqui e dizer que sim, as percepções confirmam-se. Portanto, aquilo que era a nossa ideia, aquilo que sempre nos foi dado a ver, confirma-se. Mas eu penso que a PGR vai querer manter o ritmo, não é? Se a procuradora sempre disse que não tinha elementos, não foram respondidas as suas cartas rogatórias e agora tem estes elementos, o que é que ela vai fazer com isto? Portanto, este pedido de extradição pode ser que tenha efetivamente este condão. Portanto, nós estamos à espera que depois de tanta força que a PGR fez, o Manuel Chang é acusado de 7 crimes, já um processo autônomo, é acusado num outro processo além destes dois. Sim. Nós estamos à espera que a Procuradoria depois venha dizer que não tem elementos. Ou que os tribunais digam que não há elementos também suficientes para este processo avançar. Mas os elementos já estão lá, não é? Há esta expectativa de que há aqui condições para este processo avançar com transparência. Eu penso que sim, Aliás, essa acusação foi deduzida nestes termos, como disse, inspirada, é verdade, na acusação dos americanos, mas está lá. Se hoje nós sabemos que o Manuel Chang está acusado de 7 crimes, se sabemos que já estão a ser abertos outros processos, quer dizer que há uma base, não é, para se poder avançar. Esta base não existia até bem pouco tempo, é muito verdade isto. Portanto, até o evento de 29 de dezembro de 2018, em que Manuel Chang é detido, portanto, em Joanesburgo, a caminho de Dubai, estes elementos não existiam e o pronunciamento da Procuradoria da República era de que, mesmo tendo enviado as cartas rogatórias, não houve resposta, portanto, não existiam bases para poder deduzir uma acusação com responsabilidade. Portanto, este elemento penso que já está ultrapassado, a julgar por aquilo que a própria Procuradoria fez, pelos passos que a própria Procuradoria deu. Então, está ultrapassado. O que é que impediria? Sobre envolvimentos, pronto, eu teria muitas dificuldades, não é? Porque se a PGR tem elementos para avançar, então acredito que há uma outra parte que vai querer se defender e vai esgrimir os seus argumentos. É isto que vai tornar este processo interessante, não é? Saber até que ponto as pessoas estão envolvidas, de que maneira, e mais, é preciso cruzar também com o que vem de fora, não é? Temos hoje uma importante banqueira envolvida que já começou a dizer que recebeu, exatamente, que recebeu, já temos pronto, por alto, mas existem montantes até envolvidos, $1 milhão, já sabemos também de onde é que estes banqueiros, então é preciso cruzar todas estas informações. Então, quase não existe a possibilidade de manipulação de secretismo, pelo menos de secretismo não acho, porque muita informação, tal como a base para a acusação da nossa PGR, está a ser discutida em praça pública. Temos hoje, em teoria, 3 praças, 4, portanto, de Joanesburgo também, a debater o mesmo assunto e a informação vai sair. A senhora Detelina, importante, já disse, uma importante banqueira já disse algumas das coisas. E implicou o seu antigo chefe, que eventualmente também poderá dar informação. Então, se calhar, ele chega lá, também vai poder dizer o que é que aconteceu. Então, há aqui informação que, independentemente da cooperação, o nível de cooperação da nossa PGR, ela vai chegar a público, vai chegar a domínio público. Vamos para a última dimensão, para sermos para os outros temas, e eu colocava, Fátima, a questão das consequências políticas que este assunto pode ter. Caso Manuel Chang chegue na próxima semana ou daqui a um mês, em função daquilo que vai acontecer nos próximos dias, que consequências políticas é que isto pode ter no país?
Bom, eu acho que é imprevisível, porque eu percebo que há um grupo de pessoas que está realmente zangada com a situação, no sentido de que há um indivíduo que esteve envolvido numa grande tramóia contra o Estado, que prejudicou-nos a todos. Inclusive, nós estamos numa crise financeira sem precedente por culpa destes atos. Mas está a vir para cá para ser julgado. Sim, para ser julgado na base de que premissas? Eu acho que um trabalho interessante que eu até recomendo aos jornalistas é olharem para os tipos de crime de que ele está a ser acusado e verificarem a moldura penal. E aí vão perceber se realmente estaremos em sede de justiça ou não. Mas pronto, essa é outra discussão. O ponto é, em relação a consequências políticas, eu penso que num país normal, num país onde nós temos uma oposição séria, onde nós temos instituições, onde nós temos cidadãos esclarecidos e comprometidos, talvez houvesse, de facto... um movimento. Sim, houvesse um movimento, houvesse esta penalização, e nós estamos no ano eleitoral, e seria uma penalização em relação ao grupo ao qual ele pertence, obviamente, por razões de estar neste momento a querer recuperar um criminoso, quando se calhar, de acordo com o nosso sistema jurídico, é possível quando diz o grupo a que pertence, está a falar do Partido Frelimo. Claramente. Ele foi ministro, é deputado, até hoje, ele é deputado, ganha salários, os salários deles não parece que foram suspensos, recebe salários, tem benefícios, sendo membro da Assembleia da República em representação deste partido. E este partido nunca veio aqui dizer absolutamente nada. Pelo contrário, fez demarches para recuperar este indivíduo, mais do que ajudar a esclarecer o processo. E eu espero, inclusive, que o processo de julgamento, se confirmar que ele vem aqui, eu queria fazer um rodapé, é que acho que ainda há espaço para um recurso por parte das autoridades norte-americanas. Então, se calhar, alguma coisa possa mudar, mas estamos agora a avaliar em função da decisão de extradição para Moçambique. Então, o ponto é que este partido não fez absolutamente nada para se demarcar, muito pelo contrário, se formos a olhar as últimas discussões na Assembleia da República, a volta da Conta Geral do Estado de 2016, onde a oposição levanta novamente a questão das dívidas ocultas, eles voltam a repetir que não, as dívidas ocultas foram boas, beneficiaram, eram necessárias e não sei o quê. Então, é preciso, se nós estivéssemos num país sério, num país onde temos uma oposição séria, comprometida com uma agenda, de facto, haveria uma punição. E mais, se nós tivéssemos instituições, porque, infelizmente, as eleições do ano passado vieram reafirmar que as eleições não são ganhas necessariamente na urna, são ganhas em outros processos, como, por exemplo, agora o processo de recenseamento está a mostrar claramente que toda a maquinação está a ser feita para garantir vitória da Frelimo, garantir que as assembleias provinciais sejam controladas pela Frelimo até lá onde a oposição está. Portanto, enquanto nós tivermos instituições que funcionam inadequadamente, ineficientemente, então não há de haver nenhuma penalização. Exato. A nossa penalização há de ser mais... via das redes sociais, há de ser mais falar por aí nos corredores, mas na hora da verdade não vai haver, infelizmente, que é uma pena muito grande. As consequências políticas possíveis caso Manuel Chang seja extraditado para Moçambique? Eu relacionaria isso, acima de tudo, com a expectativa. Portanto, a expectativa que eu consigo sentir, que é da maioria dos moçambicanos, é que se faça justiça, é que haja respostas, é que se perceba exatamente o que é que teria acontecido. E aqui eu tenho uma percepção diferente da Fátima. Vamos a isso. Quando ela diz que mesmo a discussão da conta teria-se dito que as dívidas foram boas, ou necessárias. O meu entendimento foi outro. É o propósito com o qual se contratou, portanto, que se contrataram as dívidas, era segurança, não é? Portanto, estas questões continuam lá e hoje Moçambique ainda continua a precisar destes aspectos. Portanto, os princípios que nortearam estão lá. Este foi o entendimento que eu pude apurar da resposta que foi dada na Assembleia da República. Pode ser que eu esteja equivocada, mas eu percebia que há lá questões muito importantes e pertinentes que Moçambique precisa defender a sua costa marítima. E se houve, entretanto, quem, usando desta necessidade dos moçambicanos, teria, portanto, metido a mão em bolo e, por consequência, endividado os moçambicanos, é justo e razoável que se assaque responsabilidades e que estas pessoas respondam
e possam ressarcir o povo moçambicano. Eu concordo 100% com este posicionamento, porque é também responsabilidade do Estado olhar e garantir que nós tenhamos condições de defesa e de segurança. Não é? E penso que estes princípios, independentemente de quem for governo, terá que olhar por eles. A situação em Cabo Delgado deixa claramente a norte que estamos desprotegidos. Então, repito, independentemente de quem for governo e com responsabilidade quiser olhar para a nossa segurança costeira, terá que ter estes pressupostos em mesa. Agora, aquilo que foi conduta desviante, eventual conduta desviante de servidores públicos, pode sim ser tratado aqui à parte, e penso que é este exercício que está a ser feito. Portanto, quando eu digo que há aqui uma expectativa crescente, e cada vez mais crescente, é preciso dizer isso por parte dos moçambicanos para com a nossa PGR, é neste sentido. Fazer a distinção daquilo que é interesse nacional, até que medida a sua persecução foi tida em conta ou foi, portanto, levada de forma dolosa e danosa. Se conseguirmos separar isto e conseguirmos trazer, portanto, a sacar responsabilidades, eu penso que estaremos a fazer um bom exercício. O que eu acho que não se pode fazer é olhar e dizer que, portanto, falar de dívida ou falar de endividamento, portanto, pressupõe automaticamente que nós, ou os moçambicanos, fizeram ou pensam de forma, sei lá, de forma que é menos sustentável. Eu penso que não. Separar isto é muito importante. Nós continuaremos a ter dívidas porque não temos condição de nos financiar em muitos grandes aspectos. Portanto, a nossa Assembleia da República tem que reforçar mecanismos, tem que estar ciente, e é preciso que também que quem for governo, todos nós servidores públicos, percebam. Aliás, há um dispositivo muito interessante que obriga, inclusive, que hoje, contrariamente ao que aconteceu na altura, o governo não pode tomar certas medidas e tem responsabilização. Portanto, e que já existia sim, mas foi contornado. Então, agora, mais do que claro, estes mecanismos estão lá. Então, é preciso que se olhe para isto, porque nós vamos continuar a precisar de falar de endividamento. Ou que não podemos correr risco de, sempre que se falar de uma possibilidade de endividamento, já pensarmos que não. Fazer-se uma associação às vezes. Exatamente. Mas a melhor maneira de conseguirmos fazer isso é respeitar as instituições, é respeitar aquilo que são os limites orçamentais e ficar claro que não podemos dar passos sem que respeitemos aquilo que foi aprovado. Porque eu acredito que a partir do momento que é lei, não é? Isto vincula a todos os moçambicanos. Então, por isso que eu digo nós. Se nós aprovamos, é porque reconhecemos que há necessidade de pensar e executar um país desta maneira. Então, é preciso que assim seja feito. Esta é uma dimensão que a Fátima levanta, de que uma das consequências, se tivéssemos as tais instituições, partidos fortes com uma agenda de desenvolvimento, isso poderia ter consequências para o partido no poder do qual faz parte Manuel Chang. Tendo em conta que estamos mais ou menos à boca das eleições, faltam 3, 4 meses, acha possível este cenário de, a partir daqui, este partido sofrer, digamos, alguma erosão de votos face a estes acontecimentos? É uma possibilidade, sim, município. Por quê? Eu não creio que quem é do Partido Frelimo, quem é membro simpatizante, esteja automaticamente mancomunado, portanto, com todo este processo das dívidas. Não creio. Como também fora, tanto dos membros e simpatizantes do Partido Frelimo, provavelmente exista quem olhe para todo este processo de forma diferente. O que eu quero dizer é que este assunto acaba mexendo com todos os moçambicanos, com toda a sociedade. E, lógico, há dentro do Partido Frelimo pessoas que têm um maior interesse, não é? Que se esclareça, porque não conseguem perceber, não conseguem encontrar a racionalidade deste processo. E isto, o julgamento ou possíveis audições vão trazer. Que nós, no mínimo, tenhamos informação para perceber se estas pessoas que concordam e não concordam dentro e fora do Partido Frelimo, eu prefiro dizer na sociedade moçambicana, são votantes ou não, e reforçarem aquilo que é a sua decisão, é óbvio que isto vai ter consequências. Daí que é importante que estes passos que a PGR deu sejam consequentes, porque a resposta, a maneira como ela vai lidar daqui em diante com este assunto, vai servir para ou credibilizar, não é? Ou afundar ainda mais, ou lançar definitivamente para o descrédito todo o nosso sistema de administração de justiça. Fátima? Bom, eu acho que é preciso que nós distingamos
interesses ou a prossecução de interesses nacionais puramente e utilizar o mote de interesses nacionais para ganhos individuais. O que quer dizer, Neste caso, Fátima? em concreto das dívidas, o que se fez foi usar do argumento de interesse nacional, que é real. As questões de defesa e segurança estão ali, são reais e não estão tratadas, para ganhos individuais. Há um processo neste país para se poder tomar decisões desse nível. E este processo não foi seguido. E ficou claro desde o indictment dos americanos, estas denúncias todas que estão a ser feitas, todos os documentos que nós lemos, que tivemos acesso, nos indicam claramente que aqui foi usar o argumento da defesa e segurança para ganhar dinheiro, e esse dinheiro não viria para aqui. E mais, eu fico indignadíssima quando uma bancada realmente diz que foi bom, foi importante, não sei o quê, num contexto em que o primeiro-ministro, a primeira vez que apareceu para explicar à sociedade sobre isso, ele disse com muita clareza que a parte que diz respeito ao Estado moçambicano deverá ser declarada pela Procuradoria-Geral da República depois de todas as investigações feitas. Até hoje a Procuradoria não veio nos dizer qual é a parte destas dívidas todas que cabe ao Estado moçambicano, porque efetivamente uma parte desse endividamento foi utilizada para coisas tangíveis. Ainda não há essa informação. Estamos a aplaudir o quê? E se no final a Procuradoria vier e disser que tudo isto aqui foi uma aldrabice, que não há nada que tenha beneficiado o Estado, vamos dizer o quê? Já a própria comissão de inquérito já dizia que houve ilegalidades. Portanto, aqui temos que ficar claros que o problema não é endividamento. Temos clareza de que um país pobre como o nosso, infelizmente, vai continuar a endividar-se até conseguir ter robustez financeira. E há várias formas de fazer isso, com uma estratégia clara, temos recursos, como é que nós vamos maximizar, monetizar, etc. O ponto aqui é que, no caso destas dívidas ocultas, elas são realmente dívidas odiosas. Nós não aceitamos essas dívidas. Essas dívidas não nos dizem respeito porque não trouxeram nenhum ganho, e é vergonhoso ter um grupo a dizer que essas dívidas têm que continuar ou têm que proceder. Muito bem, vamos avançar para o nosso segundo tema, tem a ver com os recuos na reintegração dos homens armados da RENAM. E vou a Ciesta, vimos o Presidente da República a dizer na entrevista que deu recentemente ao canal de Moçambique que há novas exigências da RENAM e que essas novas exigências da RENAM consistem no processo de reintegração, colocar, digamos, pessoas que já estão integradas. Portanto, está-se a falar de generais altas patentes da RENAM que estão ou que estiveram ao nível das Forças Armadas, da Polícia. Portanto, a ideia de que a RENAM quer colocar uma elite nestas posições e não ir buscar os seus homens armados que estão nas matas para poder os integrar, criar renda e poderem ter uma vida normal e tornarem-se cidadãos, digamos assim. Qual é o seu entendimento, tendo em conta que este processo tinha mais ou menos 210 dias e devia terminar em breve? O que isto significa? É o curso normal de negociações deste género, ou o Suf Mahamat pode estar a sofrer pressões ao nível das elites do Partido RENAM? Bom, sempre lembro-me que por volta de dezembro do ano passado, este era um dos assuntos que tínhamos, não é? O DDR, se avançávamos ou não. 2019 acho que houve evoluções, portanto houve muitos inputs, mas continuava a faltar a famosa lista de quem são estes, portanto, militares da RENAM que vão ser reintegrados. Portanto, e esta lista levou muito tempo a aparecer. Finalmente ela apareceu, e as declarações do Presidente da República é que não há condições morais para acolher esta lista, porque constam lá nomes de pessoas que ou são, portanto, na posição de reservistas, que seriam reformados, não é, na vida civil, ou estão, portanto, integrados em outras atividades. Portanto, são pessoas que de uma ou de outra forma têm um rendimento, tem um salário, tem um rendimento, tem alguma coisa a receber do Estado. A ideia, portanto, por detrás da discussão ou das negociações entre o governo e a RENAM, portanto, a RENAM, na pessoa do seu falecido líder, sempre defendeu, é que há homens que estiveram com ele nas matas e que estas pessoas, de alguma forma, merecem ser acarinhadas como, portanto, combatentes pela democracia. E sendo combatentes pela democracia, deveriam, sim, também poder
poder passar a vida, portanto, civil, sendo reintegradas na sociedade. Então, são estas pessoas que devem constar nestas listas. Porque, não acontecendo assim, nós continuaremos a ter pessoas que já têm renda, vão ter mais um suplemento e o descontentamento daqueles homens, não é, pelos quais se fez todo este diálogo, continuará lá. Logo, se são estes homens que realmente possuem armas, são eles que estão em poder de armas, são estas pessoas que continuam a não sair da Serra da Gorongosa, se são estas pessoas que continuam a dizer que são tratadas à margem da sociedade, não terá sido resolvido o problema. Então, a paz efetiva que nós ouvimos sempre o Presidente da República dizer que é um desiderato e deve ser alcançado, continuará ameaçada. Portanto, continuaremos sempre a ter o espectro da guerra. É que eu concordo que é necessário que se olhe muito a sério e se discuta quem de fato deve fazer parte desta lista. Mas o que pode estar a levar a liderança da RENAMO a ir por esta segunda via e não pela via da reintegração dos homens que estão nas matas? São pressões internas ou pode ser um entendimento diferente? Poderíamos aqui especular, mas eu poderia trazer aqui algumas linhas. Primeiro, se calhar a ideia mais simplista. Existem mesmo homens armados da RENAMO, forças residuais, nessa dimensão que sempre se falou, porque é preciso ter em conta que acha que os números podem ter sido empolados? Não necessariamente assim, números, mas criar-se este monstro enorme, bem grande mesmo, que é a RENAMO e seus homens armados. É preciso notar, município, aquilo que foi a guerra nos tempos mais recentes entre o governo e os homens da RENAMO foi de guerrilha. E esta pode ser feita com 2 pessoas. Só tiros melhor distribuídos com um comando, isto pode dar a impressão de que estamos aqui perante uma guerra de desestabilização. Portanto, esta pode ser uma possibilidade, uma probabilidade. A outra é quais são as expectativas existindo estes homens, quem são e quais são as suas expectativas, o que é que elas realmente esperam conseguir. Estamos a falar, nós já temos o nosso acordo de paz desde 94, não é? De lá para cá fala sempre destes homens, dessas forças residuais. Quantos anos teriam estas pessoas? Se realmente viveram e sempre estiveram em condições precárias, portanto estamos a assumir que viveram sempre na Serra da Gorongosa, nem sempre tiveram os melhores cuidados de saúde, hoje que tipo de pessoas teríamos em termos de saúde, em termos de longevidade? Estariam em condições, estes homens existindo, de integrar, portanto, alguma força de defesa e segurança? Assumindo que a sua reintegração é para servir o Estado moçambicano. Qual seria a idade e capacidade destes homens servirem na polícia, servirem na contra-inteligência? Há muitas questões que se colocam. E a terceira dimensão que eu poderia aqui trazer também seria qual é o tratamento que tem, porque a RENAMO, desde portanto, os acordos de Roma, teve que se multifacetar, portanto, transformar-se em movimento de guerrilha para partido político. Não, sabemos também que isto não aconteceu de forma automática. Há uns que continuaram a fazer o BEC, portanto, nas tais de forças residuais, eventualmente alguns generais continuaram a estar ali a suportar portanto, a RENAMO, que poderíamos considerar militarizada, mas há uma outra RENAMO que foi evoluindo. Portanto, esta RENAMO partido político, esta RENAMO mais urbana. De que forma e até que ponto estas duas RENAMOs conflituam e esta lista pode ser, portanto, o aglutinar destas duas sensibilidades. Portanto, a RENAMO urbana e a RENAMO das matas. Exatamente. Então, penso que há aqui várias sensibilidades que precisam de ser melhor percebidas para podermos informar aquilo que é o entendimento do que é que estaria por detrás desta postura. Fátima, quem tem culpa nesta confusão toda? Reintegra-se, não reintegra-se? Entregam-se nomes de uma elite e os outros continuam no mato? Pelo menos pela entrevista que o Presidente da República deu e até aqui pelo menos ainda não vimos a reação da RENAMO. A lista foi divulgada, foram divulgados os nomes das pessoas que a RENAMO quer reentregar e as suas funções. São oficiais com altas patentes ao nível das nossas forças de defesa e segurança. Qual é a leitura que faz? O que está a acontecer e quem tem culpa? Há uma tendência de que a RENAMO parece que aqui está a entregar coisas que não foram combinadas. Bom, eu penso que a culpa é das duas partes e eu me explico.
Primeiro porque este já vimos dizendo há bastante tempo, penso há mais de 2 anos, que este não é um assunto bilateral, não é um assunto de 2 partes, é um assunto de uma nação inteira. Porque, na verdade, o que a Renamo e o governo estão a negociar é a partidarização das forças de defesa e segurança deste país. Que a nossa Constituição diz claramente que elas são apartidárias. E o próprio Presidente da República, no seu pronunciamento, quando fez menção aos seus homens, aos homens alegadamente da Frelimo, ou supostamente da Frelimo, que estão na reserva para fazer esta equiparação, de trazer essa elite, como diz o município, que a Renamo está a propor, seria o mesmo que a Frelimo ir resgatar a sua elite já também na reserva. Então, ele está a assumir claramente e aos olhos de todos e de forma desavergonhada que as nossas forças armadas, forças de defesa e segurança são partidárias, contrário à Constituição da República. Este é o primeiro ponto. O segundo é que eu acho que aqui é um problema, se calhar, conceptual ou de compreensão, que se este processo fosse aberto, talvez nós ajudaríamos a clarificar. Quando aqui, por um lado, se fala de reintegração social das pessoas, é uma coisa. Há programas, há projetos que se fazem, é só voltarmos um pouco ao passado e vermos como é que se fez a reintegração das pessoas pós-92, incluindo alguns militares que entraram nas forças, outros que saíram, foram fazer outras coisas. E depois há o outro lado, que é a ocupação das posições cimeiras nas forças. A Renamo quer ocupar a Marinha, quer ocupar o CISI, quer ocupar não sei o quê. E o governo diz, dê-nos a lista dessas pessoas para nós reintegrarmos. Então aqui é preciso que fique clara, estamos a falar, essa lista que se está a apresentar agora, dessa tal elite, ela é referente a quê? A integração para a ocupação dos cargos, se for, é justo. A Renamo há de buscar aonde pessoas capacitadas à altura de ocupar essas posições. Ser comandante da Marinha não é uma coisa qualquer. Há de ir buscar lá no mato. Aquelas pessoas que ficaram anos e anos no mato, não tiveram acesso à escola, etc. Há de ir buscar lá. Qual é a força militar hoje urbanizada, escolarizada que a Renamo tem para ir buscar essas mesmas pessoas? Então é preciso também que nós reflitamos um pouco, nós como pessoas que estão a acompanhar o processo, se de facto aqui há um diálogo sincero entre as partes, se não há um pouco de má-fé entre as partes de reconhecer que nós vamos integrar, mas já saber que não há condições destes integrarem porque não tem pessoas para integrar. Então há 2 coisas aqui que na minha percepção estão a ser discutidas. Uma é reintegração na sociedade. Então vamos buscar o passado. Como é que nós reintegramos os desmobilizados pós-guerra dos 16 anos, etc. Vamos pensar num programa, nós vamos apoiar nisso. Outra coisa é pensar, há cargos que eles estão a dizer que querem se dividir, porque aqui é este o grande problema. É que a Renamo diz, a Frelimo é que controla todas as forças e nós queremos também ter acesso a esse controle, vamos dividir. Então, eles vão buscar aonde, vão buscar a quem. Isto aqui é a questão de fundo. Exato. Então, vir e dizer que, não, é porque estão a trazer assuntos que não têm nada a ver, seria injusto. Você tem que buscar um indivíduo que está na mata há mais de 25 anos, há mais de 30 anos, para vir colocar a gerir em frente do CISI. Sinceramente, vamos lá ser justos e honestos em relação a isso. Finalmente, por que nós estamos a insistir no modelo partidarizado? Por que nós estamos a insistir que o caminho para nós seguirmos é este aqui? Não seria este o momento, se nós queremos construir um país que dá passos consistentes e de longo prazo para sairmos desta coisa de hoje, discutimos isso amanhã, voltamos a discutir as mesmas coisas, vamos resolver estruturalmente o problema e o problema se resolve. Temos pessoas que são residuais de todos os lados. Temos hoje, mais do que nunca, hoje nós temos oficiais jovens. E há uma crise muito grande geracional nas forças de defesa e segurança, porque os jovens vêm com um manancial de conhecimento que é necessário hoje. Isso. Vamos tornar profissionais as Forças Armadas, vamos profissionalizar. Chega, já não estamos em tempo de guerra aqui, que é preciso pôr pessoas politicamente, defender grupos. Não, é defender um Estado, exato. Garantir que nos momentos em que o Estado não está em guerra, estas forças servem para outras coisas. Aprendem
outras habilidades. Então, eu penso que é preciso avançar para a questão da profissionalização. Exatamente. Essa ideia de reintegração social das forças residuais, embora a expressão residuais, se calhar para indicar pessoas não convém, mas desses homens armados da RENAM que estão nas matas, a sua reintegração social na sociedade é um campo, depois a reintegração nos cargos, a tal questão da paridade que está acordada no memorando de entendimento, é a questão de aproveitar essa como uma oportunidade de profissionalização. Acha que há um ambiente para esta tal profissionalização das nossas Forças Armadas, considerando as posições das principais forças políticas do país? Município, eu aqui ia recuar aquilo que foram as reivindicações da própria RENAM, porque acho que é bom não perdermos de vista, não é? Sobre o risco de nós estarmos a abrir uma outra discussão que não é esta da RENAM. E abrindo esta outra discussão, estaremos a ignorar aquilo que são as reivindicações da RENAM, logo este ambiente de paz efetiva continuará a ser letra morta. A RENAM sempre deixou claro o que é que ela quer. Os nomes foram alterados. Deixou claro o que quer e o que não quer. Portanto, os nomes foram aqui alterados. Já chamamos paridade, já demos vários nomes. E lembro-me que quando portanto, houve as várias rondas, houve as várias discussões, não era muito diferente do que estamos a ver hoje, que se via, não é? Quando parecia que se chegou a um entendimento, é preciso também recuar aqui que tivemos a opacidade tanto do diálogo, das negociações, mais para cá. Mas tivemos 100 e tal rondas que eram delegações, com mediadores, facilitadores, tivemos comunidade internacional, tivemos um pouco de tudo isso. Então, não quero muito concordar com a Fátima que é problema de entendimento. Não concordo. Não é possível que todo aquele manancial de conhecimento e de sensibilidades, porque a RENAM tinha pessoas por ela indicadas, tínhamos confissões religiosas, tínhamos países que passaram, ajudaram, implementaram processos de DDR ali, deram toda a sua ciência e seu saber. E isto não evoluiu. 100 e tal rondas. O presidente Nussi chegou tanto ao poder, imprimiu o seu cunho pessoal e passou a falar diretamente com o líder da RENAM, acreditando que vai perceber melhor quais são as inquietações e vai se poder avançar. Surgiu esta questão de, estamos a ser postos de fora. Muito bem. Com esta evolução, eu me perguntaria, faz sentido que tenhamos a percepção de que não está claro o que é que foi discutido, assumindo que é líquido que estamos a dizer que é preciso partilhar comandos, portanto, a tal de paridade. Quantos homens, quantos comandos existem? Quantas forças, quantos ramos teríamos e qual seria o nível de partilha? Quantos homens a RENAM tem que precisam desta integração? Quantos? E recuo insistindo. A discussão sobre as forças, é esse o termo, forças residuais, portanto, os homens que ficaram e fizeram a segurança do líder da RENAM. Estas, na altura do AGP, não passaram nem para a vida civil, nem para a vida militar, continuaram, portanto, na RENAM e em poder das suas armas, porque este processo todo de integração tem também um resultado imediato. É preciso tirar armas de circulação, portanto, daquele processo extra-militar. Se estes jovens têm capacidade de fogo, precisamos tirar estas armas e precisamos alocá-los. Esta alocação, portanto, a reintegração pode ser ou na vida militar, paramilitar ou na vida civil. Qual seria esta dificuldade de perceber isto? Porque a RENAM poderia dizer, temos X homens. Atendendo todas estas capacidades, até poderia negociar termos para ingressar na polícia. Esta profissionalização, este rejuvenescimento que a Fátima fala aqui, já está estabelecido em preceitos muito claros. Qual é a altura mínima do cidadão para ingressar na polícia? Qual é a sua condição física? Para esse aqui não existe falta, não é possível haver falta de entendimento. Eu não creio. Acha que a RENAM pode estar a ser desonesta? Eu não creio, município, que seja problema de entendimento. Até porque, como digo e insisto, esta discussão tem bagagem.
Tem bagagem anterior, inclusive, ao governo do presidente Nyusi, anterior, portanto, vem de muito longe. Se houvesse problema de percepção, ter-nos-ia sido passado aqui nas várias, portanto, conferências de imprensa, que o Arnamo, o governo teria dito que não estamos a ser percebidos e punha claramente quais são os termos. Eu penso que há aqui algo mais que precisa ser explorado, porque é preciso não descurar o fato de que estes homens, e recupero aqui o meu primeiro ponto, se é que existem, se é que esta capacidade de fogo, esta capacidade de bélica da Arnamo, porque é ela que está associada a estes homens, é ela que está associada, portanto, à existência de armas fora do circuito. Será que não está na dimensão monstruosa que nós percebemos e que é do interesse que se mantenha? Porque tem benefícios, sim. Tem benefícios numa sociedade que em algum momento diz nós não queremos a guerra. Então, pode ser que isto também seja usado para manter esta percepção de que, sabe, se não resolvemos. O que eu acho que seria o correto era que se eliminassem estas desconfianças, como pareceu que estão a ser eliminadas, e que se atacasse o problema concretamente. E para terminar, lembro-me que também falamos muito sobre isto, sobre a maneira como nós estamos a construir a nossa paz. Eu lembro-me que dizia, olha, hoje vamos discutir, olha, é preciso ceder. E lembro-me que mesmo que eu e a Fátima já tivemos esta discussão e em alguns momentos era preciso dar, porque a paz é que conta. Muito bem, deu-se. Portanto, como é que ficou a fundação lá embaixo? É esta discussão, é a discussão que estamos aqui a voltar, não é? Fizemos o primeiro andar, fizemos o segundo, mas lá para baixo, as bases que vão, portanto, alicerçar a paz efetiva em Moçambique, elas são muito, mas muito frágeis e dependem muito de pessoas. Há uma minha sobrinha que costuma usar o tempo querência. Isso aqui é querência. Eu acho que nós tínhamos que passar daqui, tínhamos que evoluir para definir claramente processos que esses possam vincular não só o Suf Momad hoje, presidente Nyusi hoje, não só, portanto, o presidente Afonso da Cama, o presidente Nyusi como foi no passado, mas o Estado moçambicano. É preciso que esteja claro quais são os processos, quem deve ter poder de fogo, como é que isto é feito, quais são as exceções se existirem, porque de outro modo vamos estar a perpetuar uma discussão, mas a solução vai tardar. Muito bem. Fátima, as questões que a SCTA levanta, sobretudo essa ideia de que a Arnamo pode estar a falar de coisas que não existem, a tal dimensão das forças residuais com capacidade bélica, na hora H de mostrar esses números, eles não estão disponíveis. Eu penso que esse é um questionamento muito válido e, obviamente, que é um pouco de estratégia militar da própria Arnamo. E penso que, em momento certo, esta informação vai ser desvelada, porque quando houver iniciar a desmilitarização para prosseguir a reintegração social destas pessoas, acho que nessa altura nós vamos saber quem é quem, onde é que estão estas pessoas, se realmente há um monstro como se vendeu ou não. Mas eu queria voltar um pouco aqui ao processo em curso atualmente. O que é que está a ser discutido neste momento? É a integração de quem aonde? Porque eu penso que é aqui onde está o nó de estrangulamento. Se calhar nós é que nós estamos a captar o cerne da questão. Está-se a discutir a integração dos homens da Arnamo nessas posições de chefia, dentro desses vários comandos, que dentro desses comandos tem subcomandos. O que é que se está a discutir? Porque eu penso que nós estamos a misturar coisas aqui, a achar que a Arnamo tem que dar a lista dessas tais forças residuais que terão que ser reintegradas na sociedade. Quando neste momento o que se está a discutir é onde é que nós vamos integrar as pessoas nas posições de liderança. Me parece que é este o assunto que está a ser discutido. Então, eu penso que é preciso, quando eu digo aqui que se calhar não há clareza, é nesses termos, de se calhar nós estamos a interpretar como integração no sentido mais amplo, quando na realidade se está a falar de reintegração no sentido de ocupar aquelas posições que houve pré-acordo entre as partes. E se está a discutir isso que é para depois iniciar a fase seguinte, uma vez a Arnamo tendo as suas pessoas nas posições cimeiras. Porque o que eu percebi aqui é que a Arnamo quer reduzir a assimetria de poder dentro das forças de defesa e segurança.
Então, o que está em causa aqui, quando eu falo de entendimento, é isto aqui. Não se está a falar aqui de reintegrar aquele monte de gente que hipoteticamente existe, nas mas é posições nas de várias chefia. posições. Então, aqui é onde está o ponto. Quem são as pessoas que a Renamo tem capacitadas? Eu sublinho esta questão, capacitadas à altura de estar a chefiar estes comandos e os vários subcomandos. Mas, Fátima, Este é que é o foi ponto. o presidente que disse na entrevista que a Renamo entregou pessoas que já têm salário, que já têm condições de vida, sim. e que o objetivo não era esse, Sim. era reintegrar quem não tivesse renda, Isso. criar condições para que pudessem seguir uma vida normal. Sim, é por isso. Na entrevista que o presidente deu. Sim, o que eu entendo sobre isso é que a Renamo está a ir buscar uma solução para um déficit que ela tem. Obviamente que aqui podemos entrar nas questões de honestidade, que eu concordo que se calhar não há A Renamo honestidade pode não da estar a parte ser da Renamo. honesta. É por isso que eu estou a sublinhar o fato de a Renamo há de ir buscar aonde as pessoas capacitadas e à altura de ocupar e de liderar esses vários comandos. Esta é que é a questão do fundo. Já percebemos, Fátima? Mas então aqui, de novo, temos que dizer, afinal, estamos a falar de quê? Porque pareceu-me que as duas lideranças tinham acordado ou falavam de forma unânime de DDR. Portanto, a reintegração, assumindo que seja este o pressuposto, seria uma fase última, não é? Sim. Desmobilizar, desmilitarizar e reintegrar. Desmobilizaram? Não. Desmilitarizaram? Não. Portanto, o que teria acontecido aqui? Porque é um processo, há um calendário, inclusive foi aprovado, os termos tanto de aprovação de todo este roteiro foram mutuamente discutidos. Aliás, as duas atuais lideranças concordaram até que era preciso não perder o espírito do diálogo, o das negociações e da vontade de Afonso da Gama quando discutia com o Presidente da República. Então, o que é que se perdeu aqui? Eu continuo a dizer, insistir ou levar para o lado de não percepção seria a desonestidade da nossa parte, porque houve um processo anterior que foi longo, muito longo, 100 e tal rondas. Houve um processo em que Afonso da Gama, presidente da Renamo, Filipe Jacinto Inhosse, presidente da República de Moçambique, falaram e houve aqui um entendimento. O que é que não está a passar para ser implementado? Porque assumo eu que esta fase era de implementação, falou-se 210 dias. Passou muito tempo. Eu lembro que estávamos a discutir DDR por volta dos finais do ano passado, que era só passar para a implementação. Faz sentido que até hoje não haja clareza se estamos a disputar comandos, que tipo de comandos e mais, se é disputa de comandos, há clareza de quem são estas pessoas que vão passar, porque recuperando aqui o raciocínio da Fátima, de por que a Renamo ia buscar aquelas pessoas que estão lá na Serra para estes comandos? Quais seriam os termos da sua reivindicação? Porque, de novo, nós temos homens residuais. Em teoria temos. Temos armas fora do circuito normal. Em teoria temos. E toda esta discussão é para resolver este problema. Se vamos reintegrar, vamos criar, portanto, comandos conjuntos, usando apenas aqueles generais, aqueles oficiais que nós conhecemos e que já estão, inclusive, a fazer outras coisas e vamos realocá-los para a implementação do DDR, o problema da Renamo continua. Aqueles homens que constituíam, à luz do Acordo Geral de Paz, que sempre foi assim que a Renamo apareceu publicamente a dizer, as forças residuais do líder da Renamo. Como é que se resolve? A necessidade de discutirmos este tema e vai continuar a ser um tema da agenda nos próximos programas. Temos mesmo que falar da venda de ações da HCB em Bolsa. Foi um acontecimento importante desta semana. Ficamos com pouco tempo, infelizmente, 1 minuto e meio para cada uma. Como vimos, a HCB lançou nesta segunda-feira a tal oferta pública de venda das suas ações, ou melhor, colocou 2,5% das suas ações em Bolsa. Sabemos que esta é uma promessa do Presidente da República, que lançou no dia 26 de novembro de 2017 e tem como objetivo garantir maior inclusão econômica dos moçambicanos e acrescentar valor à expressão muito conhecida de que Kaora Bassa é nossa. Foram anunciados os valores, o custo inicial de cada ação é de 3 meticais. A minha pergunta, Fátima, é se de facto esta é a oportunidade para uma maior inclusão econômica dos moçambicanos ou haveria outro caminho de HCB atingir os mesmos objetivos e eventualmente de forma mais ampla?
Bom, eu acho que há muitos aspectos a serem discutidos. Sei que este processo de participação, não é, dos moçambicanos pode até ser feita por via celular, o que significa que o cidadão mais comum pode, tendo acesso à informação, pode, portanto, subscrever, se podemos assim considerar. Primeiro aspecto que me causa estranheza é que estejamos agora, só foi lançada esta operação para 2,5% e não ficou muito claro do que é que vai acontecer em relação aos restantes 5%. Depois é preciso perceber que existem 4 categorias, portanto, de participantes, se posso assim dizer, ou de subscritores, que inclui os funcionários, etc, etc. E quando falamos aqui de que é garantir que os moçambicanos possam participar no projeto, etc, massificar, a questão que eu coloco é quais moçambicanos? Quais moçambicanos? Mas, Fátima, o custo de cada ação é de 3 sim, meticais. é de 3 meticais. E eu lhe pergunto, um cidadão lá em Niquadala, que primeiro nem tem rede, é qual moçambicano? Então, aqui há também a componente exclusão. Eu acho que, eu entendo que há necessidade de capitalizar, porque eu acho que mais do que uma outra componente é capitalizar a empresa. Infelizmente, ninguém revela quanto é que a empresa quer ganhar com esta transação toda, porque se calhar isso também nos daria uma ideia um pouco de até onde é que isto vai. Experiências do passado sobre o mesmo tipo de processos mostrou que os grandes beneficiários, já vendo alguns indivíduos, tipo um Mucipo, uma Écita, uma Fátima, um cidadão normal, não é? Não tão normal, mas o cidadão comum lá não tem primeiro acesso sobre isso, não compreende como é que isso funciona. Acha que essa continua a ser uma medida que exclui parte dos moçambicanos? O ponto é como é que nós garantimos que a HCB é nossa, não só do ponto de vista de participação no negócio. Eu não sei se há grande preocupação das pessoas de participar no negócio. Na verdade, as pessoas estão preocupadas em saber por que a energia é cara quando me chega. É saber por que eu na minha aldeia, porque nós dizemos que há eletrificação em todos os distritos, por que eu na minha aldeia não tenho acesso à energia se a HCB é nossa? Portanto, há outras formas de fazer com que os cidadãos sintam que de facto a hora basta é nossa, que não passa necessariamente por isso, porque até é uma forma exclusiva de dar a alguns facilidade e benefício de ter acesso. Eu falei aqui que do ponto de vista de integração, de acesso à telefonia móvel, quantos moçambicanos têm acesso? Quantos lugares têm rede? Quantas pessoas têm 3 meticais para pagar? É preciso lembrar que neste país há zonas onde a relação não é monetária, é uma relação de produtos. Então estamos a falar de quais moçambicanos que vão participar, os mesmos, se calhar. Então é preciso, paralelamente, colocar garantias de que as pessoas de facto necessitadas têm acesso à energia de qualidade e barata. Écita, qual é a sua análise em relação a este processo que agora culmina com a colocação de 2,5% das participações da HCB em bolsa? Meu primeiro comentário que tecnicamente parece-me que o processo seguiu aquilo que são normas internacionais, que é padrões internacionais. Só vai ou realiza uma OPV e de forma apetecível para o mercado, uma empresa que seja saudável. E a HCB tem os seus rácios positivos. Portanto, ela, de forma muito clara, qualifica para vender ações e qualifica para tornar-se apetecível. Porque o que é isso de tornar-se apetecível? Se calhar aqui seria o meu comentário aqui a Fátima, quando diz que ela de forma exclusiva, eu diria excludente, não é? De estar a ser excludente. Isso. É quem não tem informação, portanto, não tem apetência para ser acionista, não está de forma alguma interessada, continuará a não estar. Agora, o que a HCB ou o que todo este processo deve garantir é que a informação chegue para todos. Tirar, portanto, evitar que existam segmentos excludentes, segmentos que sejam naturalmente excluídos destes processos. E penso que, tecnicamente, a informação que foi tornada pública mostra que há um trabalho que vai ser feito nisso. Primeiro, trabalhou-se com os rácios, buscou-se conhecer a saúde da empresa e ver se qualifica ou não. E se essas ações forem tornadas públicas, portanto, ao anunciar uma OPV, se ela teria aderência ou não. Parece que sim. Há roadshows que estão a ser programados para todas as regiões, penso que vão incluir
se não todo Moçambique, boa parte. Espero eu que assim seja, porque qual é o objetivo destes roadshows? É mesmo falar para aquelas pessoas que se calhar não sabiam que vai haver uma venda, podem estar interessadas. O preço, eu acho que é muito bom, 3 meticais. A capacidade de poderem todos comprar, desde eu, a Fátima, que estamos aqui, temos um banco, deixe-me só terminar, Mucipo, como também meios eletrônicos, portanto, poder comprar de forma remota, obedecendo, obviamente, a certos padrões, como estar provado que é moçambicano, ter documentação e poder ter acesso. Há aqui, infelizmente, excluindo estes processos, é verdade que há moçambicanos que não têm NUIT, que não têm documentação, mas excluindo estes processos estaríamos a abrir exceções e estas exceções podem também ser chamadas para justificar que, olha, afinal, ao tirar isto estamos a ter apoio. É aqui onde eu acho que esta discussão sobre como ser excludente pode aqui ser, portanto, viabilizada. O que é que se poderia fazer? Tirar a possibilidade das pessoas provarem que são moçambicanos, porque esta venda é só para moçambicanos. As 4 classes, eu penso que também tenta limitar um bocadinho isto. Estamos a dizer, trabalhadores, vocês não vão lutar de igual com o município. Vocês têm o vosso lote. Estamos a dizer moçambicanos com um certo padrão. São 4 classes. E penso que não vamos estar a lutar todos contra todos. É uma forma também de reduzir essa exclusão. Se é um processo 100%, vamos lá, tranquilo, ou se calhar o termo correto seria ser 100%, que garante 100% de que 100% dos moçambicanos vão entrar, eu diria que não. Esta é a quinta operação pública de venda, não é? Portanto, que a Bolsa de Valores vai conduzir. Não sei quantos concorreram nas outras 4. E se as razões que levaram a não concorrerem é mesmo deficiência de informação ou não apetência, desconhecimento, porque o mercado também de capitais, portanto, de Bolsa de Valores, ainda não é largamente difundido. O que importa é que se faça trabalho e tecnicamente, como disse, eu pude acompanhar, portanto, o anúncio. Parece que houve preparação, houve algo. Agora, podemos discutir até que ponto esta preparação foi suficiente, até que ponto podemos dizer que vai garantir a abrangência. Muito bem, muito obrigado às duas, a Esta Secaúca, a Fátima Mimbir, pela vossa participação aqui num dia em que discutimos 3 temas, são eles a extradição de Manuel Chang para Moçambique, recuo na reintegração dos homens armados da RENAM e a venda de ações da HCB em bolsa. Caro telespectador que nos acompanhou, até a próxima quinta-feira.